Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 835, que trata sobre direito processual civil. Mais especificamente, estamos falando sobre a questão do mandado de segurança individual. Aí tem um cumprimento de sentença no mandado de segurança e cabe ou não honorários advocatícios nesse cumprimento de sentença. O que ficou decidido pelo STJ? O STJ fixou tese, tema 1232. Ele diz o seguinte: nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saudados dentro dos mesmos autos. Como se chegou a essa conclusão? Vamos lá. Consta aqui do inteiro teor o seguinte: se eu for lá na Constituição, eu tenho no artigo 5º, no inciso 69, a previsão do mandado de segurança. Então, nos termos desse inciso do artigo 5º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E aí, no plano normativo ordinário, disciplinando esse remédio constitucional, eu tenho a Lei 12.016 de 2009. E lá, pela própria natureza dessa regulamentação, eu percebo que é um rito especial, marcado pela celeridade, tendo algumas particularidades quando comparado com o procedimento comum. Uma delas é a questão da condenação em verba honorária em relação ao litigante sucumbente, que está lá no artigo 25. E o artigo 25 fala que não cabe a condenação em honorários advocatícios. Certo? E na mesma Constituição eu tenho o artigo 133, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. E eu também tenho o artigo 22 lá do Estatuto da Ordem, né, o Estatuto da Advocacia, que diz assim: ó, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. E eu tenho todo um regramento de honorário de sucumbência no Código de Processo Civil. Lá no artigo 85, parágrafo 1º, artigo 523, parágrafo 1º, fala dos honorários de sucumbência. Só que a jurisprudência do STJ e do STF ela é consolidada. Tem súmula no STJ, tem súmula no STF. No STJ eu tenho a súmula 105, no STF eu tenho a súmula 512. Reforçando o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança. Primeiro, porque trata-se de uma ação constitucional, uma garantia inserida no rol dos direitos fundamentais, a qual tem a finalidade de permitir o controle judicial dos atos administrativos, possuindo um rito especialíssimo que não se coaduna com a condenação de honorários. Segundo, porque a expressa vedação legal na lei de regência do mandado de segurança é dizer, o legislador, dentro do âmbito de suas competências institucionais, quando resolveu atualizar o diploma legislativo que regula o remédio constitucional, porque ele substituiu a Lei 1533 de 1961 pela Lei 12.016 de 2009, escolheu positivar a orientação jurisprudencial pacífica, tal como emanada pelo Supremo na súmula 512 e pelo STJ na súmula 105, ou seja, pelo descabimento da condenação em honorários no âmbito do REACH. E para além disso, também temos que lembrar que o CPC vigente, ele adota a figura do processo sincrético. O que é isso? Acabou com a ideia, esse CPC ele acabou com a ideia de que haveria processos distintos de conhecimento e execução. Porque anteriormente, se você estudou o Código de 73 na sua redação original, trouxe a ideia de precisar de dois processos para resolver um problema. Eu passar por um processo de conhecimento, depois eu tinha um processo de execução. Hoje isso não se fala mais nisso, né? Salvo algum procedimento especial que tenha aí duas fases, que são raríssimos, nós temos o processo sincrético,
Um processo só é o conhecimento e execução, pronto, acabou. São fases de um mesmo processo. Assim, não há que se falar que a natureza do cumprimento de sentença é distinta da ação de conhecimento. Porque não existe dois processos, é um processo só, a fase de conhecimento e a fase de execução. Por que que não há dúvida nenhuma no processo de conhecimento que não cabe honorários, sucumbência, e no cumprimento vai haver essa possibilidade? Não faria sentido, pela lógica do processo sincrético. E também o Supremo, ele já analisou em ação direta de constitucionalidade, né? E ele teve a oportunidade de reafirmar a jurisprudência do Supremo pelo não cabimento da condenação em honorários na via mandamental. E ele falou então que é constitucional o artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Portanto, a natureza constitucional e especialíssima do mandado de segurança justifica a ausência de condenação em honorários, visando a não desestimular o uso desse remédio constitucional. E nesse contexto nós temos a tese que foi fixada, dizendo que, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos. Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui o julgado e tenha contribuído de alguma forma para os estudos de vocês. Os vejo em um próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e até lá.